Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e o tema de hoje é quinhentismo. Não sei se vocês já ouviram falar desse assunto, mas a gente vai estudar um pouquinho, né, entender o que foi, né, esse período literário da história da literatura brasileira. Bom, em primeiro lugar, o que é o quinhentismo? Quinhentismo está relacionado àquelas produções literárias que foram escritas no Brasil nos primeiros 100 anos após o descobrimento. Então, entre 1500 e 1601, que é quando começa o período barroco no Brasil, tudo aquilo que foi escrito em terras brasileiras é conhecido como quinhentismo. A gente não pode dizer que o quinhentismo é uma escola literária, porque não há um estilo único dessas produções. A gente vai ver que são textos muito diversos, muito heterogêneos, então eles não seguem um estilo estético, eles não seguem uma mesma temática, mas é mais uma maneira da gente nomear, né, esse grupo de textos que foi escrito nesse primeiro momento, né, para a gente conseguir, quando se referir a eles, né, conseguir identificá-los. Então, lembra quinhentismo, lembra do nome, 1500, né? Então, tudo aquilo que foi escrito no século, né, durante 1500, vai ser nomeado como quinhentismo. Bom, esse aqui é um quadro, né, uma tela bastante importante que mostra para a gente a celebração da primeira missa no Brasil, né? Então, ele faz essa representação. Obviamente, ele não foi pintado nessa época, ele vai ser pintado depois, né, durante o romantismo, mas ele traz ali, né, uma imagem bastante interessante a respeito desse momento histórico. Aqui a gente pode perceber algumas coisas, né? Então, se vocês olharem com atenção para essa tela, vocês vão ver ali o padre, né, com os colonizadores portugueses ali devotos, né, ajoelhados diante da cruz, celebrando essa missa. E em volta, percebam, né, que em toda a volta dessa cena, a gente vê indígenas que estão muito curiosos para saber o que, afinal de contas, esses homens que acabaram de chegar ali na sua terra estão fazendo. Então, se vocês perceberem, ali tem indígenas em cima da árvore, né? Tem uns extremamente desconfiados, outros que estão um pouco mais encorajados a se aproximar, né? Então, essa tela ela retrata esse momento, porque o que vocês precisam prestar atenção? Foi um momento de bastante confusão, bastante conflito, né? Embora a gente tenha essa história da colonização brasileira como sendo pacífica, né? Ela não foi pacífica, ela foi bastante violenta nesse primeiro momento. E aqui a gente vai ter, então, né, esses indígenas tendo que lidar com esses portugueses e os portugueses tentando, né, de alguma maneira, entender esses indígenas, obviamente com alguns interesses, né? A gente vai ver quais são esses interesses, né, nessa aproximação cultural entre esses dois povos, né? Então, aqui essa tela, né, ela traz um retrato bastante interessante da nossa história. Então, por que a gente precisa saber a respeito do quinhentismo? Primeiro, que ele vai ser dividido em dois principais grupos de textos. O primeiro grupo de textos a gente conhece como literatura de informação. O que é literatura de informação? Então, são todas as cartas de viagem que foram enviadas, né, que foram escritas aqui no Brasil e enviadas para a corte portuguesa nesse período. A mais famosa delas é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é a Carta do Descobrimento, né, o primeiro texto escrito em terras brasileiras. Então, esses relatos de navegantes, né, de colonizadores, eles vão contar, né, eles vão trazer esse registro histórico dessas primeiras impressões a partir do olhar do europeu. Presta atenção nisso, né? Sempre é a partir do olhar desse europeu. Então, eles vão falar sobre os indígenas, sobre os costumes, sobre as curiosidades que eles acharam a respeito da cultura desses povos. Eles vão trazer relatos a respeito da terra, se tem riqueza, se não tem, se é fácil de colonizar, se é fácil de praticar agricultura, né? Quais que são os principais desafios. Então, eles trazem muitas informações a respeito desse primeiro contato, né? Então, o primeiro tipo de literatura é a literatura de informação. Então, grava aí. Informação, porque elas estavam informando, né, a corte o que estava acontecendo aqui no Brasil, o que tinha sido encontrado aqui nessa terra. Segundo tipo de literatura, segundo grupo, né, de textos produzidos nesse momento, são os textos que a gente chama de literatura de formação. Então, lembra, a formação
lembra todo esse processo educacional, né? Então, faz essa relação com isso, né? O que é uma formação? É esse processo de educação. Qual que era o tipo de educação praticada, tipo de pedagogia praticada nesses primeiros anos em terras brasileiras? Era a pedagogia, né, jesuíta, a pedagogia cristã, né? Então, aqui a gente vai ter uma série de textos, né, autos, poemas, né, e alguns textos nesse sentido, que caminham, né, no intuito de fazer a catequização dos indígenas. Então, a gente vai ter muitos padres jesuítas, eles vão ser os escritores, né, da literatura de formação, que vão escrever peças, poemas, para facilitar a catequese dos índios. Então, pensa assim, um dos primeiros objetivos de Portugal, quando chegou em terras brasileiras, além, é óbvio, de procurar as riquezas, era catequizar os índios, porque esse processo de dominação de um povo sobre o outro, ele passa pela imposição da cultura. Obviamente, se eles queriam que aqueles índios colaborassem com eles, que aqueles índios não entrassem em conflitos com eles, né, com os portugueses, esses portugueses precisavam trazer esses índios, né, para a sua cultura europeia. E aí, qual que é o primeiro movimento que eles fazem? O movimento de catequizar, de impor a sua religião. Então, eles vão entender, eles vão achar, né, assim, de uma maneira muito preconceituosa, que os indígenas que estavam aqui não tinham religião. Hoje a gente sabe que eles tinham religião, sim, eles tinham as suas religiões, né, as suas crenças, né, mas esses portugueses eles entendiam que isso não era religião, porque não era a religião deles. E aí eles mandam, então, os padres jesuítas para fazer esse processo de catequização dos índios. Como que os jesuítas vão fazer isso? Obviamente, pensa lá, os índios eles não falavam português. Aí teve todo um entrave inicial, né, para um compreender o que o outro estava falando. Mas aí, quando se dá, né, quando se vence esse entrave, os jesuítas eles vão utilizar os teatros, os autos, né, como estão aqui, né, o que são autos? São aquelas peças que têm um caráter moralizante, né, um caráter religioso. Então, eles vão produzir, né, peças teatrais, né, nesse sentido, né, para contar sobre o Evangelho, sobre a vida dos santos, sobre a história, né, do cristianismo, para ser mais fácil para esses índios entenderem. E os poemas, né, também são produzidos pelos jesuítas nesse momento. O escritor mais famoso desse período da literatura de formação é o padre José de Anchieta, que é famosíssimo, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, né, nas aulas de história, que ele vai ter esse caráter bem didático, né, com o objetivo de difundir o cristianismo entre os índios. Então, anota aí, você está com o caderno na mão, com certeza, né? Então, quinhentismo, a gente vai ter dois momentos, literatura de informação e literatura de formação. Tá? São os dois grupos de textos que são produzidos nesses primeiros anos. Aí, quando a gente fala desse período, nós temos um texto que é o mais importante de todos, né, o mais famoso de todos, pelo menos, né, e tem uma grande importância, né, por ter sido o primeiro, o pioneiro, né, o primeiro texto escrito nas nossas terras, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse texto ele é bastante cobrado no Enem, tem várias questões do Enem que tratam desse texto, porque depois ele vai ser retomado, durante toda a história da literatura, a Carta do Pero Vaz de Caminha vai ser retomada em dois momentos. Primeiro, lá no romantismo, né, quando os escritores românticos eles tentam retomar, né, aqueles ideais, aquela coisa da natureza, do bom selvagem, né? Então eles vão buscar lá nessa carta as informações para compor esse período, né, para escrever seus textos, né, compor os seus textos. E depois, mais adiante, a gente tem o modernismo, né? O primeiro momento do modernismo vai ser quando também se olha para o Brasil de novo, né, aquele movimento antropofágico de entender a nossa cultura. Então eles vão voltar para esse documento também. Então, por isso ele é um texto bem importante e ele é um dos textos, né, desse período do quinhentismo que é mais cobrado, né, mais exigido em provas do Enem, né, e alguns simulados, né, e provas que vocês vão fazer por aí, né. Então, aqui eu trouxe alguns trechinhos, obviamente que a gente vai passar bem rapidinho por eles, né. Se vocês quiserem baixar essa carta, tem disponível na internet, no domínio público. Ela tem umas
30, 40 páginas, não é tão extensa assim, e é bem interessante da gente conhecer. Então, olha só, o primeiro contato, né, a primeira visão que os portugueses tiveram dos índios. Acudiram pela praia aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já estavam lá 18 ou 20 pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Então, olha só o que eles observam, né? Primeira coisa, eles ficam chocados com o fato de os indígenas estarem nus, né? Então, imagina lá, Portugal, né, com toda aquela mentalidade religiosa, aquela mentalidade do pecado, né, que o corpo ele é, né, esse centro do pecado, e quando eles veem esses indígenas nus, eles ficam, né, chocados. Como assim eles andam nus? E olha só a coisa que eles observam, eles falam que eles estavam com as suas vergonhas à mostra. Então, né, as partes íntimas dos indígenas era descrita nessa carta como vergonhas, né? Tipo, olha, é algo que a gente precisa cobrir, a gente precisa esconder. Né, deve-se ter vergonha disso. E eles percebem que os índios não têm. Então, essa observação, primeira observação, né, que fica recorrente em todo esse documento, né, eles falam muito sobre isso. Na sequência, eles vão contando algumas coisas. Por exemplo, o capitão tem um papagaio, mostra para o indígena aponta para a mata, dizendo que ali tem mais desses. Né? Aí eles mostram uma galinha para o indígena, né? E ele fala assim, quase tiveram medo dela, não queriam lhe pôr a mão, né? Porque não existia galinha aqui. Mostram um carneiro, eles também ficam extremamente espantados, né? Porque eles não conheciam carneiro. Aí os portugueses oferecem a comida que estava sendo feita no barco para os indígenas, eles provam, né, como sinal de educação, mas gospem fora, né, eles acham aquilo horrível. Né, então, a gente vai ver esse estranhamento, né, desse primeiro contato. Na sequência, olha só, isso é uma parte bem importante. Ele fala assim, o Pero Vaz: parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. Então, olha só, aqui nesse momento a gente percebe a primeira intenção do reinado do rei de Portugal, que era justamente ampliar os seus domínios, né, ampliar o seu poderio, né, no mundo, e para isso ele vai precisar colonizar essa terra. Então, o Pedro Alves ele já fala, já avisa, olha, eu acho que se a gente quiser catequizar esses índios, vai dar certo, porque eles parecem inocentes, parece que não tem crença nenhuma. Então, aqui a gente já percebe a primeira intenção da vinda, né, dessas caravelas para o Brasil. Todos nós sabemos que não foi por acaso. Né? A gente, embora essa história do acaso tenha sido repetida durante muitos séculos, né, muitos anos, né, de que os portugueses tinham chegado aqui por acaso, uma tempestade que desviou a rota, hoje a gente sabe que não, né, que eles sabiam muito bem para onde eles estavam indo, e eles tinham um objetivo muito firme, né, para vir para cá. E, na sequência, ele fala assim, até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é muito boa, é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho. Porque nesse tempo de agora, assim os achávamos como os de lá, águas são muitas, infinitas. Em tal maneira que é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Então, lembra esse jargão que é muito comum no Brasil, de que aqui tudo que se planta dá? Olha quando surgiu isso, olha quando nasceu essa frase. Ela nasceu na carta do Pero Vaz de Caminha. Né? Então, ele fala que essa terra parece ser muito fértil. Se a gente quiser utilizá-la para a agricultura, é possível que vai dar certo, né? Ele fala isso. Então, olha como esse texto, né, ele é antigo e ele vai ser depois repetido exaustivamente até os dias de hoje, né? Quando a gente
vê aí propaganda, né, a respeito de agricultura, né, coisas que falam nesse sentido, a gente vê essa frase sendo repetida. E olha só, o outro interesse também está aqui, né, eles ainda não puderam saber se há ouro ou prata, só mais tarde eles vão descobrir, né, as minas em Minas Gerais, né, e vão começar essa exploração. Então, a respeito da carta, né, a gente tem alguns pontos principais que temos que considerar. Primeiro, a descrição dos nativos, né, então os indígenas são retratados como inocentes e pacíficos. A gente sabe que não vai ser bem assim depois na história, né, eles não são tão pacíficos assim. Interesses em propagar a fé cristã, né, então a gente percebe isso aqui na carta muito firme, né, esse interesse em propagar a fé, em catequizar esses indígenas, e os interesses nas riquezas da nova terra, né, então isso também aparece ali na carta. Então são os 3 pontos principais desse documento, que é um documento extremamente importante da nossa história. Na sequência aqui, vamos ver uma questão, provavelmente ela está na apostila de vocês, né? Não é provavelmente, ela está na apostila de vocês. Então, a gente tem 2 textos, né, para resolver essa questão. É uma questão do Enem. O primeiro texto é um trechinho da carta, que fala assim: andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam esse dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas, que muito agradavam. Né? Então, aqui, um trechinho lá daquele primeiro momento lá da chegada dos portugueses. Esse texto foi escrito em 1500. Né? O segundo texto é um quadro do Portinari, de 1956, né, que se chama O Descobrimento do Brasil. Pintado, produzido nesse contexto do modernismo. Então, o que a gente vê nesse texto? A gente consegue observar os indígenas de costa, né? Então parece que o Portinari ele está atrás dos índios, observando os índios. Vocês conseguem perceber isso? Ele está olhando os indígenas de costa, e o que os indígenas estão olhando tão interessados lá no mar? As caravelas chegando. Então, aqui a gente tem um outro ponto de vista, né, dessa história. Agora, vamos ver a questão que nos diz. Não está passando. Passou. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, letra A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária? A preocupação do Pero Vaz de Caminha era apenas com a estética literária? Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Então, eu já dei um spoiler para vocês, né? Eu falei que o Portinari ele está dentro desse contexto do modernismo brasileiro. Então, ele não está fazendo uma contestação da linguagem moderna e nem prezando por uma arte acadêmica, que é aquela arte extremamente figurativa, né? A gente percebe aqui no quadro, né? A gente percebe talvez uma releitura, né? Esses corpos ali não estão tão feitos de uma maneira tão perfeita assim, né? A realidade não está mostrada de uma maneira tão fotográfica, vamos colocar dessa forma. Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Olha só, essa tem chance, né? Letra D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Será que elas cumprem a mesma função social e artística? Vamos ver a última. A pintura e a Carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. São de grupos étnicos diferentes? São. Elas foram produzidas no mesmo momento histórico? Não, porque uma foi produzida em 1500 e a outra em 1956. Né? Então, não são do mesmo momento. Então, aqui, a resposta correta, letra C. Né? Então, aqui, a carta como testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Então, vamos voltar aqui.
para a imagem. Então, a gente tem a carta que mostra o olhar do português e a pintura do Portinari que faz uma tentativa, né, de mostrar o olhar do indígena. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho sobre o quinhentismo. Na semana que vem a gente se encontra. Até mais!